O milionário encontra uma mulher e crianças morando escondidas na sua antiga casa. E o que ele faz? Alejandro Herrera respirou fundo ao ver o portão enferrujado da propriedade que não visitava há mais de 15 anos. Aos 42 anos, o empresário havia se tornado um dos homens mais ricos do interior de São Paulo. Mas aquela casa simples no interior do estado representava tudo o que ele queria esquecer da infância humilde. Agora, precisava vender o terreno para um grande empreendimento imobiliário que prometia multiplicar sua fortuna. A mulher que apareceu na porta estava visivelmente assustada e tentou esconder uma criança atrás de si. Alejandro notou o tecido desbotado do vestido rosa e a maneira protetora como ela segurava um menininho no colo enquanto uma menina se agarrava à sua saia suja. Ela não conseguiu esconder o pânico nos olhos castanhos quando percebeu que haviam sido descobertos. "Por favor, senhor, eu posso explicar", disse a mulher com voz trêmula. "Como vocês entraram aqui?", perguntou Alejandro, tentando manter a calma enquanto observava o estado da casa, que deveria estar vazia. A mulher baixou a cabeça, apertando mais forte o menino nos braços. "Eu sou Patrícia, Patrícia Navarro. A casa parecia abandonada há anos. Não tínhamos para onde ir." Alejandro olhou além dela e notou que a sala, antes coberta de poeira e teias de aranha, agora tinha sinais de vida. Havia roupas estendidas numa corda improvisada, alguns utensílios de cozinha organizados numa mesa velha e colchões arrumados no chão. O cheiro de comida simples vinha da cozinha. "Há quanto tempo vocês estão morando aqui?", perguntou, ainda processando a situação. 3 meses, respondeu Patrícia, a voz quase um sussurro. O menino no colo dela não devia ter mais de 3 anos, cabelo escuro e olhos grandes que observavam Alejandro com curiosidade. A menina, aparentando uns 6 anos, continuava escondida atrás da mãe, espiando com desconfiança. "Olha, eu entendo que vocês estavam precisando, mas essa propriedade vai ser vendida", disse Alejandro, tentando soar firme, mas sem crueldade. "Vocês não podem ficar aqui." Patrícia fechou os olhos por um instante, como se estivesse juntando coragem. "O senhor é o dono, né? Sempre soube que um dia alguém ia aparecer. Só não pensei que seria tão cedo." "Como assim, sempre soube?" "Os vizinhos comentavam que a casa pertencia a uma família daqui do interior, que o filho ficou rico e nunca mais voltou." Alejandro sentiu um aperto no peito. Era verdade que ele tinha fugido daquele lugar assim que pôde. As lembranças da infância pobre, da mãe lutando sozinha para criá-lo depois que o pai os abandonou, da fome e do frio naquela mesma casa, eram coisas que ele preferia enterrar no passado. "Bom, agora eu voltei", disse mais seco do que pretendia. Patrícia deu um passo à frente, ainda segurando o menino. "Senhor, eu sei que a gente não tem direito nenhum, mas será que o senhor poderia nos dar uma semana? Só uma semana, para eu conseguir outro lugar, uma semana." Alejandro hesitou. Tinha pressa para fechar o negócio, mas algo na determinação desesperada daquela mulher o fez parar. "Por favor, eu prometo que a gente vai embora sem causar problema nenhum. É só que..." A voz dela falhou. "É só que agora eu não tenho para onde levar eles." Alejandro observou as 2 crianças. O menino tinha se acalmado nos braços de Patrícia e agora o olhava com interesse, enquanto a menina continuava tímida. Pareciam bem cuidados, apesar da roupa simples e remendada. "Eles são seus filhos?" "São meus irmãos", respondeu Patrícia, com uma mistura de orgulho e tristeza na voz. "Eu cuido deles desde que nossos pais, desde que ficamos sozinhos." Alejandro sentiu algo se revirar no estômago. Havia algo naquela situação que mexia com lembranças que ele tentava manter guardadas. "Tá bom", disse finalmente. "Uma semana, mas depois vocês vão ter que sair." O alívio no rosto de Patrícia foi imediato e tocante. "Obrigada, senhor. Muito obrigada. O senhor não vai se arrepender." Alejandro
Meu nome é Alejandro Herrera. Obrigada, seu Alejandro. Ele deu uma última olhada na casa e nas 3 figuras na porta antes de se virar para ir embora. Enquanto caminhava de volta para o carro, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Patrícia segurando aquelas crianças como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. No caminho de volta para a capital, Alejandro ligou para o advogado. Doutor Roberto, preciso adiar a venda do terreno em Campinas por 1 semana. Algum problema, Alejandro? O comprador está ansioso para fechar. Só uns assuntos que preciso resolver primeiro. 1 semana não vai fazer diferença. Mas mesmo enquanto falava isso, Alejandro sabia que estava mentindo para si mesmo. Algo tinha mudado naquela tarde, e ele não conseguia definir exatamente o que. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveita para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito quem está começando. 2 dias depois, Alejandro se viu dirigindo de novo para Campinas sem motivo específico. Disse para si mesmo que precisava verificar se a família estava cumprindo o combinado, mas no fundo sabia que tinha algo mais. A casa exercia uma atração estranha sobre ele, como se fosse um imã puxando-o de volta para o passado que tanto tentava evitar. Quando chegou, encontrou Patrícia estendendo roupa no varal improvisado no quintal. Ela usava o mesmo vestido rosa, mas agora ele notou que estava limpo e bem passado. As crianças brincavam perto dela com brinquedos feitos de sucata, carrinhos de lata e uma boneca de pano que parecia ter sido costurada à mão. Seu Alejandro! Exclamou Patrícia, claramente surpresa. Aconteceu alguma coisa? Não, eu só vim ver como estão as coisas. Na verdade, ele queria entender como aquela mulher tinha transformado a casa velha num lar. Mesmo com poucos recursos, tudo estava organizado e limpo. Havia flores silvestres em latas velhas, servindo de vasos, e as janelas abertas deixando entrar a luz do sol. Quer entrar? Acabei de fazer café, ofereceu Patrícia. Alejandro hesitou, mas acabou aceitando. Por dentro, a casa era irreconhecível. Patrícia tinha arrumado os móveis antigos que estavam guardados, colocado cortinas feitas de retalhos nas janelas e até criado um cantinho de estudos para a menina com livros empilhados sobre uma mesa de madeira. Onde você conseguiu esses livros? Perguntou Alejandro, reconhecendo alguns títulos. Estavam num baú no porão, respondeu Patrícia, servindo o café numa xícara descascada. Devem ser de quando alguém morava aqui, para Sofia adorar ler. Então pensei que não ia fazer mal. Alejandro pegou um dos livros. Era um exemplar de O Pequeno Príncipe que tinham dado de presente de aniversário quando ele fez 8 anos. Sua mãe tinha economizado meses para comprar. Na primeira página ainda estava sua letra de criança. Alejandro Herrera, 2º ano. Este livro é meu, murmurou mais para si mesmo. Desculpa, Patrícia apareceu preocupada. Eu não sabia. Sofia, vem cá. A menina apareceu tímida, ainda desconfiada de Alejandro. Sofia, esses livros eram do seu Alejandro quando ele era criança. Precisa devolver. Não, disse Alejandro rapidamente. Não precisa, ela pode ficar com eles. Os olhos de Sofia brilharam. De verdade, senhor? Claro que sim. E pode me chamar só de Alejandro. Patrícia sorriu pela primeira vez desde que ele a conheceu. Sofia está aprendendo a ler sozinha. Eu ensino o que consigo. E você não foi para a escola? Fui até a 4ª série. Depois que meus pais morreram, tive que trabalhar para cuidar dos pequenos. Alejandro observou Patrícia enquanto ela falava. Havia uma dignidade na postura dela que contrastava com a simplicidade da roupa. Ela não estava pedindo pena, só explicando os fatos. E agora você trabalha com o quê? À noite, quando eles dormem, eu costuro roupa para uma loja na cidade. Não é muito, mas dá para o básico. Alejandro notou a máquina de costura antiga no canto da sala, cercada de tecidos e linhas organizados em caixas de sapato. É muito trabalho para uma pessoa só, comentou. A gente se vira.
respondeu Patrícia simplesmente. Sempre nos viramos. O menininho que Patrícia tinha apresentado como Miguel se aproximou de Alejandro com curiosidade. Sem medo, estendeu um carrinho de lata para o homem. Brinca comigo. Alejandro olhou para o brinquedo tosco e depois para os olhos confiantes da criança. Fazia anos que nenhuma criança se aproximava dele com tanta naturalidade. Na vida de executivo, quase não convivia com famílias. Eu não sei brincar muito bem, admitiu. É fácil, disse Miguel sentando no chão e fazendo o carrinho andar. Vrum, vrum. Quase sem perceber, Alejandro se viu sentado no chão de madeira da sala, empurrando carrinhos de lata com um menino de 3 anos. Patrícia os observava da cozinha com um sorriso discreto. Quantos anos vocês têm? Perguntou Alejandro para Sofia, que tinha se aproximado tímida. Eu tenho 7. Miguel tem 3 e Patrícia tem 27, mas parece mais velha porque cansa. Respondeu a menina, com a honestidade típica das crianças. Patrícia corou um pouco. Sofia! Mas é verdade, insistiu a menina. Você fica a noite toda costurando. Alejandro olhou para Patrícia com mais atenção. Agora que Sofia tinha falado, notou as olheiras discretas, as mãos ressecadas pelo trabalho, a forma como ela se movia, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Vocês estão comendo bem? Perguntou sem pensar. Claro que sim, respondeu Patrícia um pouco na defensiva. Eu cuido bem deles. Não foi isso que eu quis dizer. A gente não precisa de caridade, seu Alejandro, disse ela mais firme. Só precisávamos de um teto temporário. A resposta o surpreendeu. Na verdade, o surpreendeu positivamente. No mundo dos negócios, ele estava acostumado com pessoas que sempre queriam alguma coisa dele. Patrícia era diferente. Desculpa, não quis ofender. Não ofendeu. Ela suavizou o tom. É que aprendi que a gente tem que manter a dignidade, né? Independente da situação. Miguel puxou a barra da calça de Alejandro. Tio Alejandro, você volta amanhã? A pergunta pegou Alejandro de surpresa. Ninguém o chamava de tio fazia anos. Não sei. Talvez. Quero que volte, disse Miguel com a sinceridade desconcertante das crianças. Alejandro sentiu algo estranho no peito, um calor que não sentia há muito tempo. Quando saiu da casa naquela tarde, levou consigo a imagem de Patrícia se despedindo na porta com as 2 crianças ao lado. E pela primeira vez em anos, se pegou ansioso pelo dia seguinte. Na manhã seguinte, Alejandro cancelou 2 reuniões e dirigiu novamente para Campinas. Desta vez, levou alguns brinquedos que comprou numa loja no caminho. Nada muito caro. Só uns livrinhos de colorir e lápis de cor para Sofia e um caminhãozinho de brinquedo para Miguel. Quando Patrícia abriu a porta e viu os presentes, sua expressão fechou. Seu Alejandro, já falei que não é caridade. Ele a interrompeu. É um agradecimento por cuidar tão bem da casa. Foi uma mentira, mas uma mentira gentil que permitiu a Patrícia aceitar sem ferir o orgulho. As crianças vão ficar muito felizes, disse ela finalmente sorrindo. E ficaram mesmo. Sofia abraçou os livros como se fossem tesouros e Miguel, imediatamente, começou a brincar com o caminhão, fazendo barulhos de motor que ecoaram pela casa. Você não precisava fazer isso, disse Patrícia em voz baixa, enquanto observavam as crianças brincando. Quis fazer, respondeu Alejandro, e percebeu que era sincero. Ficaram sentados na varanda da casa, vendo Sofia ensinar Miguel a fazer desenhos com os lápis novos. O sol da tarde criava uma luz dourada que fazia tudo parecer mais bonito e sereno. Posso perguntar uma coisa? Disse Alejandro depois de um momento de silêncio. Claro. Por que aqui? Por que escolheram esta casa? Patrícia ficou um instante em silêncio, como se decidisse quanto contar. Teve uma moça no bairro que me falou dessa casa. Disse que estava vazia há anos, mas que antes era um lugar onde aconteciam coisas boas, que a dona da casa ajudava quem precisava. Alejandro sentiu um aperto no peito. Sua mãe realmente fazia isso, mesmo com pouco,
Sempre dividia com quem tinha menos. A moça disse que talvez aqui fosse um lugar seguro para quem estivesse em dificuldade, continuou Patrícia. E eu precisava muito de segurança. Segurança de quê? Patrícia hesitou, olhando as crianças brincarem. Da minha família. Eles queriam me obrigar a casar com um homem que eu não conheço para pagar umas dívidas. Quando eu recusei e disse que levaria as crianças comigo, eles falaram que era melhor eu desaparecer de verdade. A frieza na voz dela ao contar aquilo impactou Alejandro. Então vocês fugiram. Ui, com eles. É a única família que eu tenho agora. E a pessoa com quem eu ia casar, ele está procurando a gente. Não sei. Espero que não. Espero que ele tenha encontrado outra pessoa para resolver os problemas dele. Alejandro observou Patrícia enquanto ela olhava para as crianças. Havia algo feroz e protetor no olhar dela, como uma mãe defendendo os filhotes. Você não se arrepende de ter largado tudo? Me arrepender do quê? Ela o encarou. De proteger duas crianças inocentes? De me recusar a ser vendida como gado? Nunca. A convicção na voz dela impressionou Alejandro. Ele conhecia executivos que não tinham nem metade da determinação que via naquela mulher jovem. E se eu conseguisse um trabalho melhor para você, alguma coisa na cidade? Patrícia o olhou desconfiada. Por que você nem me conhece? Porque Alejandro parou, tentando encontrar as palavras certas. Porque acho que minha mãe faria a mesma coisa. Essa resposta pareceu satisfazer Patrícia. Sua mãe que morava aqui. Sim, morreu há 5 anos. Era uma pessoa muito boa. E por que você nunca mais voltou para cá? A pergunta foi direta, sem rodeios. Alejandro apreciou a honestidade. Porque esse lugar me lembrava coisas que eu queria esquecer. Pobreza, dificuldades, a sensação de não ter controle sobre a própria vida. E agora, Alejandro olhou ao redor. A casa parecia diferente, com vida dentro dela. As crianças rindo, Patrícia cantarolando, enquanto dobrava roupa, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Agora, não sei, tá diferente. Naquela noite, Alejandro saiu da casa com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, em vez de ir para o escritório, voltou para Campinas. E no outro dia também. Sem perceber, tinha criado uma rotina. A semana que ele tinha dado para Patrícia estava chegando ao fim, mas Alejandro não conseguia se imaginar despejando aquela família. Cada dia que passava, ele se envolvia mais com as histórias deles, as lutas diárias, a forma como se cuidavam mutuamente. Foi no 5º dia que recebeu a ligação que mudaria tudo. Seu Alejandro? Era a voz de Patrícia ligando do orelhão da cidade. Preciso falar com o senhor, é urgente. Alejandro sentiu o estômago se contrair. O que aconteceu? Ele me encontrou. O homem com quem minha família quer que eu case está aqui na cidade, perguntando por nós. Alejandro não hesitou. Fiquem dentro de casa, tranca tudo. Já tô indo para aí. Pela primeira vez desde que conheceu Patrícia, Alejandro dirigiu acima do limite de velocidade. Quando chegou à casa, encontrou as 3 figuras amontoadas na sala, claramente assustadas. Patrícia carregava Miguel no colo, enquanto Sofia se agarrava à saia dela. Ele passou por aqui, disse Patrícia, assim que Alejandro entrou. Bateu na porta, gritou meu nome, disse que eu ia voltar querendo ou não. Como ele soube que vocês estão aqui? Algum vizinho deve ter comentado. Cidade pequena, né? As notícias correm rápido. Alejandro sentiu uma raiva que não sentia há anos. A ideia de alguém ameaçar aquela família despertou instintos primitivos que ele nem sabia que tinha. Ele ainda está na cidade? Acho que sim. Disse que ia voltar com meus irmãos, que foram eles que mandaram ele nos buscar. Seus irmãos? Meus irmãos de sangue, os mais velhos. Eles apoiam o casamento porque vão receber dinheiro. Alejandro cerrou os punhos. Como uma família podia vender a própria irmã? Bom, ele não pode te obrigar a nada. Você é maior de idade, tem direito de escolher. O senhor não entende, disse Patrícia com lágrimas nos olhos. Na minha cidade, no meu meio,
Quando a família decide alguma coisa, não tem muito o que fazer, especialmente sendo mulher. Então, o que você quer fazer? Não sei. Se sairmos daqui, não temos para onde ir. Se ficarmos, ele vai continuar insistindo, e eu tenho medo do que ele pode fazer com as crianças. Alejandro olhou para Miguel e Sofia, que não entendiam tudo o que acontecia, mas sentiam o medo no ar. Vocês vão ficar, disse ele, tomando uma decisão. Eu vou resolver isso. Como? Deixa comigo. Patrícia olhou nos olhos dele e deve ter visto algo que a tranquilizou, porque assentiu. Obrigada. Alejandro passou a noite na casa, dormindo no sofá para garantir que a família estivesse segura. De manhã, teve uma conversa séria com o advogado. Doutor Roberto, preciso que o senhor me explique os direitos de uma mulher em caso de casamento forçado. Casamento forçado, Alejandro? Isso é crime. Eu sei que é crime, mas me explica como proteger uma pessoa que está sendo pressionada pela própria família. Depois da conversa com o advogado, Alejandro foi para a cidade de Campinas, atrás do homem que estava ameaçando Patrícia. Não foi difícil encontrar. Em cidade pequena, estranho chama a atenção. Ramiro Molina era um homem de uns 50 anos, baixo e robusto, com cara de quem estava acostumado a conseguir as coisas na base da intimidação. Alejandro o encontrou no bar principal da cidade, falando alto sobre os direitos dele sobre Patrícia. O senhor é Ramiro Molina? Perguntou Alejandro, se aproximando da mesa. Quem quer saber? Meu nome é Alejandro Herrera. Preciso falar com o senhor sobre Patrícia Navarro. Os olhos de Ramiro brilharam de interesse. Ah, então o senhor sabe onde ela está. Excelente. Me leva lá que eu pego ela. Senta, disse Alejandro num tom que não admitia discussão. Havia algo na postura de Alejandro, na forma como se vestia e falava, que fez Ramiro obedecer instintivamente. Escuta bem o que eu vou te dizer, continuou Alejandro. Patrícia não vai casar com você. Ela não quer. E no Brasil, casamento forçado é crime. Se você continuar perseguindo ela, eu chamo a polícia. Polícia? Ramiro deu uma risada amarga. Vou dizer que estou procurando minha noiva, que a família dela me deve dinheiro. Eu vou dizer que você está ameaçando uma mulher e 2 crianças. Isso dá cadeia. E quem é você para se meter nisso? Alejandro tirou um cartão do bolso e colocou na mesa. Era o cartão de visitas dele, com o nome da empresa e todos os títulos. Ramiro leu o cartão e a expressão mudou completamente. O senhor é o dono da Herrera Incorporações? Entre outras coisas, sim. O nome de Alejandro era conhecido em toda a região. Ramiro engoliu em seco. Olha, seu Alejandro, eu não sabia que o senhor estava envolvido. Agora já sabe. Patrícia está sob minha proteção. Se você ou qualquer pessoa da sua família se aproximar dela de novo, vai ter que se explicar comigo, entendido? Ramiro assentiu rápido. Mas e o dinheiro que a família dela me deve? Quanto? 15 mil. Alejandro tirou o talão de cheques do bolso e escreveu um cheque na hora. Aqui está. Agora você não tem mais nada a ver com Patrícia. Assina aqui. Alejandro colocou um papel na mesa. Era um documento que o advogado tinha preparado, declarando que Ramiro renunciava a qualquer direito sobre Patrícia. Assina e vai embora. Não volta nunca mais. Ramiro assinou sem discutir. Quando Alejandro voltou para casa e contou para Patrícia o que tinha acontecido, ela chorou, não de tristeza, mas de alívio. Como eu posso te agradecer por isso? Perguntou entre lágrimas. Não precisa agradecer nada, só fiquem o tempo que quiserem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveita para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito quem está começando. Continuando, os dias seguintes foram diferentes. Sem a ameaça de Ramiro, Patrícia relaxou de um jeito que Alejandro nunca tinha visto. Sorria mais, brincava com as crianças, cantava enquanto cozinhava. A casa se transformou num lar de verdade. Alejandro começou a visitar todo dia, de manhã,
Antes de ir para o escritório na capital, passava na casa para tomar café da manhã com a família. À tarde, na volta, parava de novo para jantar. Sem perceber, a rotina dele tinha mudado completamente. Você não tem sua própria família? Perguntou Patrícia numa dessas tardes, enquanto observavam as crianças brincando no quintal. Não, nunca me casei, nunca encontrei a pessoa certa. Por quê? Alejandro pensou na resposta. Acho que sempre pensei que amor era luxo, que primeiro eu tinha que construir minha vida financeira, depois pensaria em relacionamento. E agora eu percebo que talvez eu tenha pensado errado a vida inteira. Patrícia sorriu. A vida tem dessas coisas, né? A gente planeja uma coisa e ela insiste em ser outra. É verdade. Ficaram em silêncio, observando Miguel, tentando ensinar Sofia a jogar bola com uma bola feita de meias velhas. Posso te perguntar uma coisa? Disse Alejandro. Claro. Você não tem medo de ter um relacionamento com alguém depois de tudo que passou? Patrícia pensou na pergunta. Tenho medo de confiar na pessoa errada, mas não tenho medo do amor em si. Acho que o amor é a única coisa que realmente vale a pena nessa vida, mesmo quando dói. Especialmente quando dói, porque quando dói é porque foi real. A sabedoria simples de Patrícia sempre surpreendia Alejandro. No mundo corporativo dele, as pessoas falavam de forma complicada sobre coisas simples. Patrícia fazia o contrário. Foi naquela noite que Alejandro percebeu que estava se apaixonando. Não foi um momento dramático ou cinematográfico. Foi só ao ver Patrícia deitar as crianças cantando uma canção de ninar com a voz suave que ele entendeu que sua vida tinha mudado para sempre. Na semana seguinte, Alejandro tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo que o conhecia. Cancelou a venda da casa. Alejandro, você enlouqueceu? Disse o sócio Eduardo numa reunião. É um negócio de 2 milhões de reais. Eu sei quanto vale. Então, por que está desistindo? Por que decidi não vender? Mas você disse que essa casa só te trazia más lembranças. As lembranças mudaram. Eduardo o olhou como se ele tivesse perdido o juízo. Isso tem a ver com aquela família que estava morando lá. Alejandro não respondeu, mas a expressão dele foi resposta suficiente. Alejandro, pelo amor de Deus, não me diz que você está se envolvendo emocionalmente com uma mulher que mal conhece. Eu a conheço melhor do que conheci qualquer pessoa na minha vida nesses dias. Isso é ridículo. Talvez seja, mas é assim que eu me sinto. Naquela tarde, Alejandro foi à casa contar a decisão para Patrícia. Cancelei a venda, disse sem rodeios. Patrícia, que estava costurando na máquina, parou o que fazia. O quê? A casa. Não vou vender mais. Mas por quê? Alejandro respirou fundo. Porque descobri que esse lugar ainda pode ser um lar, como era quando minha mãe morava aqui. Patrícia o olhou em silêncio por um longo momento. E o que isso significa para nós? Significa que vocês podem ficar se quiserem, o tempo que quiserem. Alejandro, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só pensa, tá bom? Patrícia assentiu, ainda processando a notícia. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela e Alejandro tiveram uma longa conversa na varanda da casa. Falaram de sonhos, medos, de como às vezes a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos. Tenho medo, admitiu Patrícia. De quê? De estar sonhando, de um dia acordar e descobrir que tudo isso foi só desespero da minha parte. Não é desespero, disse Alejandro. Eu também sinto. Essa conexão é séria. Não é só pena por nós? Patrícia, olha nos meus olhos. Ele se virou para ela. Isso não é pena. Isso é... Não sei como nomear o que é isso. Só sei que nunca senti nada igual. Eles se beijaram pela primeira vez ali, na varanda da casa onde Alejandro tinha crescido, sob as estrelas que sua mãe costumava mostrar para ele quando era criança. Os meses seguintes foram de pura descoberta. Alejandro aprendeu o que era ter uma família de verdade, não só obrigações ou responsabilidades,
mas a alegria genuína de chegar em casa e ser recebido por pessoas que se preocupavam com ele. Miguel começou a chamá-lo de pai naturalmente, sem ninguém sugerir. Sofia, mais reservada, demorou mais, mas eventualmente também se abriu para ele. Patrícia floresceu como uma flor que finalmente encontrou a terra certa para crescer. Alejandro reformou a casa inteira, mas com cuidado para manter a essência. Modernizou a cozinha, consertou o telhado, pintou as paredes, mas preservou os detalhes que davam personalidade ao lugar. Criou um quarto para cada criança e transformou o antigo depósito num ateliê de costura para Patrícia. Ya no necesitas coser para esa tienda, le dijo una mañana. Puedes trabajar por tu cuenta, hacer las cosas que te gustan. Me gusta trabajar, Alejandro. No quiero que me mantengan. No estoy hablando de mantenerte, estoy hablando de darte la libertad para hacer el trabajo que amas. Y así Patricia comenzó su propio negocio, cosiendo ropa a medida para mujeres de la región. En poco tiempo tenía más pedidos de los que podía atender. Fue en uno de esos días ajetreados que recibieron una visita inesperada. Alejandro estaba jugando con Miguel en el quintal cuando escuchó a Patricia gritar desde dentro. Corrió a la casa y la encontró parada en la puerta, mirando a un hombre de unos 40 años que estaba parado en el portón. ¿Quién es?, preguntó Alejandro en voz baja. Mi hermano Ricardo. El hombre se acercó claramente incómodo. Patricia, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? La voz de Patricia estaba tensa. Sobre la familia, sobre lo que pasó. Alejandro se colocó al lado de Patricia en un gesto protector discreto. Esta es mi casa, dijo Patricia. Si quieres hablar, será aquí frente a él. Ricardo miró a Alejandro claramente, tratando de entender quién era. Está bien, dijo finalmente. Vine a pedirte disculpas. Disculpas por lo que hicimos, por el matrimonio forzado, por echarte de casa. Nosotros estábamos desesperados por las deudas, pero eso no justifica lo que hicimos. Patricia permaneció en silencio, procesando las palabras de su hermano. Y ahora vienes aquí porque supe que estás bien, que encontraste a alguien que te ama, que los niños están siendo cuidados, y me di cuenta de que perdimos a la mejor persona de nuestra familia por codicia. Tienes razón, dijo Patricia sin rencor. Sí, perdieron. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero quería que supieras que me arrepiento todos los días. Y las deudas fueron pagadas. El hombre que iba a casarse contigo, alguien le pagó y él desistió. Ahora estamos empezando de nuevo tratando de hacer las cosas bien. Patricia miró a Alejandro, quien hizo un gesto discreto indicando que la decisión era de ella. Gracias por venir aquí y decir esto, dijo finalmente. Significa algo, pero no puedo simplemente olvidar lo que pasó. Lo entiendo. Quizás algún día podamos hablar de nuevo, pero no hoy. Ricardo asintió, saludó a los niños que observaban todo desde la ventana y se fue. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro después de que su hermano se fuera. Es extraño, pero estoy bien. Creo que ya los había perdonado hace mucho tiempo, solo que no lo sabía. ¿Y cómo te sientes ahora? Libre, completamente libre. Fue esa noche que Alejandro le pidió matrimonio a Patricia. No fue algo planeado. Las palabras simplemente salieron de su boca mientras lavaban los platos juntos después de la cena. «Cásate conmigo», dijo él de repente. Patricia casi dejó caer el plato que estaba secando. «¿Qué? Cásate conmigo. Tú, yo, los niños. Vamos a ser una familia de verdad. Alejandro, sé que es pronto. Sé que puedes pensar que es precipitado, pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». Patricia puso el trapo de cocina en la mesa y se volvió hacia él. «¿Estás seguro? No te vas a arrepentir cuando pase la pasión. Patricia, lo que siento por ti no es solo pasión. Es como si hubiera encontrado mi otra mitad, como si finalmente tuviera sentido estar en el mundo. Y los niños ya son mis hijos en el corazón. Quiero adoptarlos oficialmente,
darles mi apellido, cuidarlos para siempre. Patricia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. Sí, susurró, sí, quiero casarme contigo. La boda fue sencilla, pero perfecta. Realizaron la ceremonia en el quintal de la casa, decorado con flores que Patricia cultivaba en su huerto. Miguel fue el paje, llevando las alianzas en una almohadilla que Sofía había bordado. Pocos invitados, pero cada uno especial. Dona Teresa, la vecina mayor que le había contado a Patricia sobre la casa, fue la madrina. Lloró durante toda la ceremonia, diciendo que siempre supo que cosas buenas pasaban en esa casa. Después de la ceremonia civil, Alejandro adoptó oficialmente a Miguel y Sofía. Cuando el juez preguntó si querían cambiar su apellido a Herrera, Sofía respondió sin dudar: «Sí quiero, señor juez. Ahora somos una familia de verdad». La vida de casados trajo alegrías y desafíos que ninguno de los dos esperaba. Patricia tuvo que acostumbrarse a una vida financiera más cómoda, pero siempre mantuvo sus principios de sencillez y generosidad. Alejandro aprendió que ser padre no era solo dar apoyo económico, sino estar presente en los momentos pequeños, ayudar con la tarea, curar rodillas raspadas, contar cuentos antes de dormir. Miguel resultó ser un niño extremadamente cariñoso y extrovertido. Se adaptó rápidamente a la nueva vida y siempre trató a Alejandro como si fuera su padre biológico. Sofía, más introvertida, tardó más en abrirse por completo, pero cuando lo hizo, desarrolló con Alejandro una relación especial basada en la pasión compartida por los libros. Patricia expandió su negocio de costura y se convirtió en una pequeña empresaria respetada en la región. Siguió manteniendo precios accesibles y siempre reservaba tiempo para hacer trabajos gratuitos para familias necesitadas, siguiendo el ejemplo que había aprendido con la madre de Alejandro. «Es importante devolver el favor», decía ella. «Nosotros recibimos una segunda oportunidad. Otras personas también la merecen». Alejandro se sorprendió al descubrir una vocación que nunca supo que tenía: enseñar. Comenzó dando clases de matemáticas a Sofía, luego a otros niños del barrio. En poco tiempo estaba organizando un refuerzo escolar informal en su propia casa. «Mi mamá estaría orgullosa», le dijo a Patricia una de esas tardes, observando a 5 niños haciendo tarea en la mesa de la cocina. «Estaría muy orgullosa», coincidió Patricia. «Honraste su memoria». Los años pasaron, trayendo pequeñas alegrías y grandes transformaciones. La casa que antes estaba destinada al abandono se convirtió en un centro de vida y amor. Los vecinos frecuentemente aparecían para pedir consejos, pedir prestado azúcar o simplemente platicar en la baranda. Miguel creció y se convirtió en un niño responsable y estudioso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Sofía desarrolló una pasión por la lectura que la llevó a soñar con ser maestra. Patricia se estableció como una de las costureras más solicitadas de la región, pero nunca perdió la sencillez que la caracterizaba. Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en las risas que resonaban por la casa, en las cenas familiares, en las noches en que se dormía abrazado con Patricia, escuchando los pasos de los niños por el pasillo. Fue una tarde de domingo, 5 años después de la boda, que Alejandro estaba organizando papeles en la oficina cuando encontró una carta que Patricia le había escrito en su primer aniversario de bodas, pero nunca entregado. «Alejandro, a veces me despierto de madrugada y me quedo mirándote dormir, tratando de entender cómo la vida me trajo hasta aquí, cómo una mujer que estaba huyendo de su propia familia, desesperada y sin esperanza, encontró el amor verdadero en una casa que parecía abandonada. Tú transformaste nuestra vida de una forma que nunca pensé posible, no solo porque nos diste seguridad económica, sino porque nos diste algo mucho más valioso: la sensación de pertenecer a algún lugar, de ser amada incondicionalmente». Miguel el otro día me preguntó
si recuerdo cómo era antes de que tú aparecieras. Le dije que sí recuerdo, pero parece otra vida. Parece que éramos otras personas. Gracias por haber visto más allá de nuestra situación. Gracias por haber elegido quedarte cuando podrías haberte ido. Gracias por haber transformado una casa en ruinas, en un hogar lleno de amor. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Patricia. Alejandro leyó la carta 3 veces emocionado. Cuando Patricia llegó a casa del trabajo esa tarde, él la estaba esperando en la baranda con la carta en las manos. ¿La encontraste?, dijo ella sonriendo. ¿Por qué nunca me la diste? Porque pensé que estaba siendo muy sentimental. Tú ya sabías cómo me sentía. No lo sabía así, con estas palabras. Está preciosa. Sigue siendo cierta cada palabra. Se quedaron abrazados en la baranda, observando cómo el sol se ponía sobre la propiedad que se había convertido en mucho más que una casa. Se había convertido en el símbolo de que las segundas oportunidades realmente existem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveita para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito quem está começando. Continuando, 8 anos depois do casamento, quando Miguel tinha 11 anos e Sofia 14, a família Herrera recebeu uma proposta inesperada. Um produtor de televisão local tinha ouvido falar da história deles e queria fazer um documentário sobre segundas chances e famílias não convencionais. Não sei se é uma boa ideia, disse Patrícia durante o jantar, depois que Alejandro contou sobre a proposta. Nossa vida não é um espetáculo, mas pode inspirar outras pessoas, argumentou Sofia, sempre a mais reflexiva. Mostrar que nem todas as histórias precisam terminar mal. O que vocês acham? Perguntou Alejandro a Miguel. Eu acho que a gente pode ajudar outras famílias que passaram pelo que a gente passou, disse o menino, surpreendendo todo mundo com sua maturidade. Depois de muita conversa, decidiram aceitar com a condição de que teriam controle total sobre o conteúdo final. O documentário Um Lar, Uma Família foi ao ar 6 meses depois e teve um impacto muito maior do que qualquer um deles esperava. Centenas de pessoas escreveram cartas contando suas próprias histórias de dificuldades e superação. Uma carta, em particular, chamou a atenção de Patrícia. Era de uma jovem de 18 anos grávida que tinha sido expulsa de casa pela família por se recusar a casar com um homem mais velho. A gente poderia ajudar ela? Sugeriu Patrícia. Como? Ela poderia ficar aqui um tempo até se organizar. Alejandro olhou para Patrícia com admiração. Mesmo depois de tantos anos de segurança e estabilidade, ela continuava pensando primeiro em ajudar os outros. Você tem certeza? É uma grande responsabilidade. Tenho certeza. Foi assim que nossa família começou, não foi? Com alguém oferecendo abrigo a quem precisava. E assim, Daniela, de 18 anos e 6 meses de gravidez, se mudou para o quarto de hóspedes que eles tinham preparado especificamente para situações como essa. A casa, mais uma vez, se encheu de nova energia, novos desafios, novas alegrias. Daniela deu à luz a uma menina, Luz, e permaneceu na casa durante 2 anos, enquanto terminava os estudos e se estabelecia profissionalmente. Quando finalmente se mudou para a própria casa, deixou para trás uma família estendida que a apoiaria para sempre. Nossa casa tem uma vocação, disse Alejandro a Patrícia, uma noite depois que Daniela se mudou. Atrai pessoas que precisam de um recomeço, igual como sua mãe fazia, respondeu Patrícia. A tradição continuou, e continuou mesmo. Nos anos seguintes, a casa dos Herrera abrigou temporariamente uma idosa que perdeu a casa em um incêndio, um jovem que estava saindo do sistema de acolhimento, uma mãe solteira, fugindo de um relacionamento abusivo. Cada pessoa que passava por ali deixava sua marca e levava consigo a certeza de que existiam pessoas boas no mundo. Miguel se formou no ensino médio com as melhores notas da turma
e ganhou uma bolsa para estudar engenharia. No discurso de formatura, falou sobre família escolhida e como o amor pode transformar qualquer coisa. Sofia se formou como professora e voltou para lecionar na escola pública da cidade, onde tinha estudado. Especializou-se em crianças com dificuldades de aprendizagem, sempre lembrando como Alejandro tinha ensinado matemática com paciência na cozinha de casa. Patrícia se tornou uma pequena empresária de sucesso, mas nunca perdeu a perspectiva. Criou um programa de microcrédito para mulheres que queriam começar seus próprios negócios, sempre oferecendo mais que dinheiro, mentoria, apoio emocional e a certeza de que não estavam sozinhas. Alejandro, inspirado pelo trabalho da esposa, criou uma fundação que oferecia moradia temporária para famílias em situação de vulnerabilidade. Comprou várias propriedades na região e as transformou em casas de transição, sempre seguindo o modelo que eles tinham desenvolvido em casa. Não só abrigo, mas apoio integral para que as pessoas pudessem reconstruir suas vidas. No 10º aniversário de casamento, renovaram os votos no mesmo quintal, onde tinham se beijado pela primeira vez. Desta vez, havia mais convidados. Muitas pessoas cujas vidas eles tinham tocado ao longo dos anos. Dona Teresa, agora com mais de 80 anos, foi novamente a madrinha. No discurso dela, disse: "Eu sempre soube que essa casa era especial. A mãe do Alejandro fazia milagres aqui e agora ele e Patrícia continuam fazendo. Não são milagres sobrenaturais, são milagres do coração humano." Miguel, agora com 16 anos e quase da altura do Alejandro, fez um discurso que emocionou todo mundo. "Quando eu era pequeno, não entendia por que algumas crianças tinham pais de sangue e outras, como eu e Sofia, tinham pais do coração. Agora, eu entendo que não importa como a família se forma, importa o amor que existe dentro dela. Alejandro pode não ter me gerado, mas ele me criou. Patrícia pode não ter me dado a luz, mas ela me deu a vida. Essa família me ensinou que amor não tem a ver com DNA, tem a ver com escolha, e eu escolho vocês todos os dias." Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Alejandro e Patrícia ficaram sozinhos na varanda, como faziam todas as noites havia 10 anos. "Algum arrependimento?" perguntou Patrícia, brincando. "Só um", respondeu Alejandro. "Qual?" "Devo ter voltado para essa casa muito antes. Talvez você não estivesse pronto antes. Talvez precisasse viver tudo o que viveu, para estar preparado para nos encontrar. Pode ser. Às vezes penso que minha mãe sabia que um dia eu ia voltar, que ia encontrar minha família aqui." "Ela sabia", disse Patrícia com convicção. "As mães sempre sabem essas coisas." Ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite no interior. De dentro da casa, vinham os ruídos familiares. Miguel, entretido com alguma invenção no quarto, Sofia lendo até tarde, o relógio da cozinha marcando sumo rende o tempo. Patrícia? "Sim? Obrigado." "Por quê?" "Por me ensinar que um lar não é um lugar, são as pessoas que amamos, por me dar uma família, por transformar essa casa num lugar onde acontecem milagres." "Os milagres sempre estiveram aqui", disse Patrícia. "Você só precisava voltar para casa para encontrá-los." E assim, na varanda da casa, onde tudo começou, rodeados pelo amor da família que escolheram, Alejandro e Patrícia continuaram escrevendo sua história. Uma história que provava que, às vezes, os melhores começos nascem dos finais mais inesperados e que uma casa vazia pode se tornar o lar mais cheio de amor do mundo. A propriedade que Alejandro quase vendeu virou o centro de uma nova tradição familiar. Todo ano, no dia em que se conheceram, faziam uma festa para celebrar não só o amor deles, mas a ideia de que segundas chances realmente existem para quem tem coragem de abraçar o inesperado. As crianças cresceram sabendo que eram amadas incondicionalmente, não apesar da história delas, mas por causa dela. Aprenderam que família não tem a ver com
perfeição, mas com presença. Não tem a ver com ter tudo, mas com dar tudo. E Alejandro, que um dia achou que riqueza se media em dinheiro, descobriu que o homem mais rico do mundo era aquele que tinha uma família que o amava, uma casa cheia de risadas e a certeza de que, não importava o que acontecesse, nunca mais estaria sozinho. A história de amor entre Alejandro e Patrícia virou lenda na cidade, mas para eles sempre foi simplesmente a vida que escolheram construir juntos, um dia de cada vez, com muito amor, paciência e a fé inabalável de que os melhores milagres são aqueles que criamos com nossas próprias mãos e corações. Os anos passaram e a tradição de ajudar famílias em dificuldade se fortaleceu. A casa dos Herrera ficou conhecida na região como um porto seguro, um lugar onde pessoas desesperadas podiam encontrar não só abrigo, mas esperança. Patrícia desenvolveu um programa especial para mulheres que passaram por situações parecidas com a dela. Oferecia não só moradia temporária, mas cursos de capacitação profissional, apoio psicológico e, principalmente, a prova viva de que era possível reconstruir a vida por completo. Cada mulher que passa por aqui leva um pedaço da nossa história, dizia Patrícia nas reuniões semanais que organizava, e deixa um pedaço da dela. Assim, vamos criando uma rede de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Alejandro, por sua vez, expandiu o trabalho com jovens, criou um programa de mentoria empresarial para rapazes que estavam saindo do sistema de acolhimento ou que vinham de famílias desestruturadas. Ensinava que sucesso não se media só em dinheiro, mas no impacto positivo na vida das outras pessoas. Miguel se formou em engenharia e voltou para trabalhar na empresa do pai, mas com uma missão específica: desenvolver projetos de moradia popular que seguissem o modelo de habitação transitória que a família tinha criado. Sua primeira obra foi um conjunto habitacional que incluía espaços comunitários, hortas coletivas e centros de capacitação profissional. Quero que cada família que more aqui tenha a mesma oportunidade que a gente teve, dizia ele nas apresentações dos projetos. Um lugar que não seja só abrigo, mas um ponto de partida para uma vida melhor. Sofia se tornou uma educadora reconhecida, especializada em pedagogia inclusiva. Desenvolveu métodos de ensino especiais para crianças que passaram por traumas familiares, sempre lembrando da própria experiência de ter encontrado nos livros uma forma de escape e crescimento. No 15º aniversário de casamento de Alejandro e Patrícia, a celebração foi diferente. Em vez de uma festa íntima, organizaram um grande encontro com todas as famílias que tinham ajudado ao longo dos anos. Daniela, a primeira jovem que acolheram, agora era enfermeira e trouxe a filha Luz, uma menina esperta de 13 anos. Dona Carmen, a idosa que perdeu a casa no incêndio, tinha virado avó adotiva de várias crianças do bairro. Javier, o jovem que saiu do sistema de acolhimento, agora dirigia uma ONG para adolescentes em situação de risco. "Olha só o que a gente conseguiu juntos", disse Patrícia emocionada, observando o quintal cheio de pessoas cujas vidas se entrelaçaram por causa daquela casa. "Minha mãe estaria tão orgulhosa", murmurou Alejandro, lembrando da mulher simples que plantou as primeiras sementes de generosidade naquele lugar. Durante a celebração, uma surpresa emocionou todo mundo. Ricardo, o irmão de Patrícia, que tinha aparecido anos antes pedindo desculpas, chegou com a família. Nos últimos anos, eles tinham reconstruído lentamente a relação, e ele se tornou um defensor da causa das mulheres em situação de violência doméstica na própria cidade. Patrícia me ensinou que perdoar não significa esquecer, significa escolher não deixar o passado determinar o futuro, disse ele no breve discurso. Ela também me salvou à sua maneira. Patrícia abraçou o irmão, emocionada. Tinha levado anos para conseguir uma relação saudável de novo, mas a perseverança e o amor incondicional
que ela aprendeu com Alejandro tornaram até isso possível. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, a família se reuniu na varanda como sempre fazia. Miguel e Sofia, agora adultos, mas ainda morando em casa enquanto construíam suas carreiras, se juntaram aos pais para o ritual noturno de conversar sobre o dia. Posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Disse Sofia. Claro, respondeu Alejandro. De verdade, vocês não sabiam que estavam se apaixonando desde o primeiro dia? Porque pra gente era óbvio. Alejandro e Patrícia se olharam e riram. Era tão óbvio assim? Perguntou Alejandro. Pai, você chegava aqui todo dia com desculpas esfarrapadas, disse Miguel. Vim verificar a casa, vim ver se estão bem, trouxe umas coisas. Ninguém acreditava nessas histórias. E a mãe ficava toda nervosa quando sabia que você vinha, continuou Sofia. Trocava de roupa 3 vezes, penteava o cabelo, ensaiava conversas. Eu não fazia isso, protestou Patrícia, corando. Fazia sim, disseram os 2 filhos ao mesmo tempo, rindo. Tá bom, talvez eu fizesse um pouquinho, admitiu Patrícia. Mas foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Da minha também, disse Alejandro. Só demorei para aceitar o que eu estava sentindo. E a gente? Perguntou Miguel. Quando vocês decidiram que queriam ser nossos pais para sempre? Alejandro pensou na pergunta. Desde o primeiro dia, disse finalmente. Desde que vi vocês brincando no quintal com aqueles brinquedos improvisados, vocês já tinham roubado meu coração. Só que eu ainda não sabia. Para mim, foi quando Miguel chamou você de tio pela primeira vez, disse Patrícia. Vi a cara de você naquele momento e soube que você tinha se apaixonado pelos 3 de uma vez só. É verdade, admitiu Alejandro. Naquele dia, eu percebi que não queria mais uma vida sem vocês. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nas próprias lembranças daquela época de descobertas e mudanças. Vocês se arrependem de alguma coisa? Perguntou Sofia. De ter fugido da família de sangue, respondeu Patrícia. Nunca. Foi a melhor decisão que tomei na vida. E você, pai, se arrepende de ter cancelado a venda da casa? Sofia, cancelar essa venda foi a decisão mais inteligente da minha vida. Essa casa, essa família, vocês são meu maior patrimônio. E se nada disso tivesse acontecido, continuou Miguel, sempre o filósofo da família, se vocês nunca tivessem se encontrado? Patrícia e Alejandro se olharam. Eu, provavelmente, seria um homem rico e solitário, disse Alejandro. Teria tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que realmente importa. E eu seria uma mulher valente, criando 2 filhos sozinha, disse Patrícia. Conseguiríamos sobreviver, mas nunca teríamos conhecido essa felicidade completa. Então foi destino? Perguntou Sofia. Não sei se foi destino, respondeu Patrícia. Acho que foi uma série de decisões certas. Eu escolhi coragem quando fugi. Alejandro escolheu compaixão quando nos deixou ficar. Nós 2 escolhemos amor quando podíamos ter escolhido medo. E vocês escolheram confiança quando podiam ter escolhido desconfiança, acrescentou Alejandro, olhando para Miguel e Sofia. Aceitaram um estranho na vida de vocês. Você nunca foi estranho para a gente, disse Miguel. Desde o primeiro dia sentimos que você pertencia aqui. Aquela conversa na varanda virou um dos recuerdos mais preciosos da família. Anos depois, quando Miguel e Sofia tiveram os próprios filhos, contariam essa história para as crianças, explicando como, às vezes, as melhores famílias são as que a gente escolhe, não as que nascemos. A casa continuou sendo um refúgio para pessoas necessitadas. À medida que Alejandro e Patrícia envelheciam, Miguel e Sofia assumiram gradualmente a responsabilidade de continuar a tradição. Criaram uma fundação oficial com estrutura profissional, mas mantiveram sempre a essência pessoal e amorosa que caracterizava o trabalho dos pais. Patrícia, aos 50 anos, virou referência regional no trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade. Alejandro,
Aos 65, ainda dirigia a empresa, mas dedicava a maior parte do tempo ao trabalho social e à mentoria de jovens empreendedores. No 20º aniversário de casamento, fizeram uma viagem especial. Voltaram para a cidade onde Patrícia nasceu, não para se reconciliar com o passado, mas para ajudar outras mulheres que estavam vivendo situações parecidas com a que ela enfrentou. É estranho estar aqui, disse Patrícia enquanto caminhavam pelas ruas da infância dela. Parece que foi em outra vida. Foi em outra vida, respondeu Alejandro. Você é uma pessoa completamente diferente da mulher que fugiu daqui há 20 anos. Visitaram a casa onde Patrícia tinha crescido e conheceram a família que agora morava lá. Uma jovem mãe, solteira, com 3 filhos, lutando para sobreviver com trabalhos informais. Posso ajudar? Ofereceu Patrícia, se apresentando. A conversa que veio depois mudou a vida daquela família. Em poucas semanas, a jovem mãe estava participando dos programas de capacitação de Patrícia e os filhos dela tinham ganhado bolsas de estudo na escola que Sofia dirigia. Você percebe que está fazendo a mesma coisa que fez com a gente há 20 anos? Comentou Alejandro durante a volta. Que coisa? Oferecendo mais que ajuda material. Oferecendo esperança. Aprendi com você, sorriu Patrícia. Você me ensinou que ajudar as pessoas não é dar dinheiro, é acreditar nelas. Esta vez, havia más invitados. Muchas personas cuyas vidas habían tocado a lo largo de los años. Dona Teresa, ahora con más de 80 años, fue nuevamente la madrina. En su discurso dijo: Eu sempre soube que essa casa era especial. A mãe do Alejandro fazia milagres aqui e agora ele e Patrícia continuam fazendo. Não são milagres sobrenaturais, são milagres do coração humano. Miguel, agora com 16 anos e quase de la estatura de Alejandro, hizo um discurso que emocionou a todos. Quando era pequeno, não entendia por que algumas crianças tinham pais de sangue e outras, como eu e Sofia, tinham pais do coração. Agora eu entendo que não importa como a família se forma, importa o amor que existe dentro dela. Alejandro pode não ter me gerado, mas ele me criou. Patrícia pode não ter me dado a luz, mas ela me deu a vida. Essa família me ensinou que amor não tem a ver com DNA, tem a ver com escolha, e eu escolho vocês todos os dias. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Alejandro e Patrícia ficaram sozinhos na varanda, como faziam todas as noites havia 10 anos. Algum arrependimento? Perguntou Patrícia, brincando. Só um, respondeu Alejandro. Qual? Devo ter voltado para essa casa muito antes. Talvez você não estivesse pronto antes. Talvez precisasse viver tudo o que viveu para estar preparado para nos encontrar. Pode ser. Às vezes penso que minha mãe sabia que um dia eu ia voltar, que ia encontrar minha família aqui. Ela sabia, disse Patrícia com convicção. As mães sempre sabem essas coisas. Ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite no interior. De dentro da casa, vinham os ruídos familiares. Miguel, entretido com alguma invenção no quarto. Sofia lendo até tarde, o relógio da cozinha marcando o tempo. Patrícia? Sim. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que um lar não é um lugar. São as pessoas que amamos. Por me dar uma família. Por transformar essa casa num lugar onde acontecem milagres. Os milagres sempre estiveram aqui, disse Patrícia. Você só precisava voltar para casa para encontrá-los. E assim, na varanda da casa onde tudo começou, rodeados pelo amor da família que escolheram, Alejandro e Patrícia continuaram escrevendo sua história, uma história que provava que, às vezes, os melhores começos nascem dos finais mais inesperados e que uma casa vazia pode se tornar o lar mais cheio de amor do mundo. A propriedade que Alejandro quase vendeu virou o centro de uma nova tradição familiar. Todo ano, no dia em que se conheceram, faziam uma festa para celebrar não só o amor deles, mas a ideia de que segundas chances realmente existem
para quem tem coragem de abraçar o inesperado. As crianças cresceram sabendo que eram amadas incondicionalmente, não apesar da história delas, mas por causa dela. Aprenderam que família não tem a ver com perfeição, mas com presença. Não tem a ver com ter tudo, mas com dar tudo. E Alejandro, que um dia achou que riqueza se media em dinheiro, descobriu que o homem mais rico do mundo era aquele que tinha uma família que o amava, uma casa cheia de risadas e a certeza de que, não importava o que acontecesse, nunca mais estaria sozinho. A história de amor entre Alejandro e Patrícia virou lenda na cidade, mas para eles sempre foi simplesmente a vida que escolheram construir juntos, um dia de cada vez, com muito amor, paciência e a fé inabalável de que os melhores milagres são aqueles que criamos com nossas próprias mãos e corações. Os anos passaram e a tradição de ajudar famílias em dificuldade se fortaleceu. A casa dos Herrera ficou conhecida na região como um porto seguro, um lugar onde pessoas desesperadas podiam encontrar não só abrigo, mas esperança. Patrícia desenvolveu um programa especial para mulheres que passaram por situações parecidas com a dela. Oferecia não só moradia temporária, mas cursos de capacitação profissional, apoio psicológico e principalmente a prova viva de que era possível reconstruir a vida por completo. Cada mulher que passa por aqui leva um pedaço da nossa história, dizia Patrícia nas reuniões semanais que organizava, e deixa um pedaço da dela. Assim, vamos criando uma rede de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Alejandro, por sua vez, expandiu o trabalho com jovens, criou um programa de mentoria empresarial para rapazes que estavam saindo do sistema de acolhimento ou que vinham de famílias desestruturadas. Ensinava que sucesso não se media só em dinheiro, mas no impacto positivo na vida das outras pessoas. Miguel se formou em engenharia e voltou para trabalhar na empresa do pai, mas com uma missão específica: desenvolver projetos de moradia popular que seguissem o modelo de habitação transitória que a família tinha criado. Sua primeira obra foi um conjunto habitacional, que incluía espaços comunitários, hortas coletivas e centros de capacitação profissional. Quero que cada família que more aqui tenha a mesma oportunidade que a gente teve, dizia ele nas apresentações dos projetos. Um lugar que não seja só abrigo, mas um ponto de partida para uma vida melhor. Sofia se tornou uma educadora reconhecida, especializada em pedagogia inclusiva, desenvolveu métodos de ensino especiais para crianças que passaram por traumas familiares, sempre lembrando da própria experiência de ter encontrado nos livros uma forma de escape e crescimento. No 15º aniversário de casamento de Alejandro e Patrícia, a celebração foi diferente. Em vez de uma festa íntima, organizaram um grande encontro com todas as famílias que tinham ajudado ao longo dos anos. Daniela, a primeira jovem que acolheram, agora era enfermeira e trouxe a filha Luz, uma menina esperta de 13 anos. Dona Carmen, a idosa que perdeu a casa no incêndio, tinha virado avó adotiva de várias crianças do bairro. Javier, o jovem que saiu do sistema de acolhimento, agora dirigia uma ONG para adolescentes em situação de risco. "Olha só o que a gente conseguiu juntos", disse Patrícia emocionada, observando o quintal cheio de pessoas cujas vidas se entrelaçaram por causa daquela casa. "Minha mãe estaria tão orgulhosa", murmurou Alejandro, lembrando da mulher simples que plantou as primeiras sementes de generosidade naquele lugar. Durante a celebração, uma surpresa emocionou todo mundo. Ricardo, o irmão de Patrícia, que tinha aparecido anos antes pedindo desculpas, chegou com a família. Nos últimos anos, eles tinham reconstruído lentamente a relação. E ele se tornou um defensor da causa das mulheres em situação de violência doméstica na própria cidade. Patrícia me ensinou que perdoar não significa esquecer, significa escolher, não deixar o passado determinar o futuro.
disse ele no breve discurso. Ela também me salvou à sua maneira. Patrícia abraçou o irmão emocionada. Tinha levado anos para conseguir uma relação saudável de novo, mas a perseverança e o amor incondicional que ela aprendeu com Alejandro tornaram até isso possível. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, a família se reuniu na varanda, como sempre fazia. Miguel e Sofia, agora adultos, mas ainda morando em casa enquanto construíam suas carreiras, se juntaram aos pais para o ritual noturno de conversar sobre o dia. "Posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer?" disse Sofia. "Claro", respondeu Alejandro. "De verdade vocês não sabiam que estavam se apaixonando desde o primeiro dia? Porque pra gente era óbvio." Alejandro e Patrícia se olharam e riram. "Era tão óbvio assim?" perguntou Alejandro. "Pai, você chegava aqui todo dia com desculpas esfarrapadas", disse Miguel. "Vim verificar a casa. Vim ver se estão bem. Trouxe umas coisas. Ninguém acreditava nessas histórias. E a mãe ficava toda nervosa quando sabia que você vinha", continuou Sofia. "Trocava de roupa 3 vezes, penteava o cabelo, ensaiava conversas." "Eu não fazia isso", protestou Patrícia, corando. "Fazia sim", disseram os 2 filhos ao mesmo tempo, rindo. "Tá bom, talvez eu fizesse um pouquinho", admitiu Patrícia. "Mas foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte." "Da minha também", disse Alejandro. "Só demorei para aceitar o que eu estava sentindo." "E a gente?" perguntou Miguel. "Quando vocês decidiram que queriam ser nossos pais para sempre." Alejandro pensou na pergunta. "Desde o primeiro dia", disse finalmente. "Desde que vi vocês brincando no quintal com aqueles brinquedos improvisados, vocês já tinham roubado meu coração, só que eu ainda não sabia. Para mim, foi quando Miguel chamou você de tio, pela primeira vez", disse Patrícia. "Vi a cara de você naquele momento e soube que você tinha se apaixonado pelos 3 de uma vez só." "É verdade", admitiu Alejandro. "Naquele dia, eu percebi que não queria mais uma vida sem vocês." Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nas próprias lembranças daquela época de descobertas e mudanças. "Vocês se arrependem de alguma coisa?" perguntou Sofia. "De ter fugido da família de sangue", respondeu Patrícia. "Nunca! Foi a melhor decisão que tomei na vida." "E você, pai, se arrepende de ter cancelado a venda da casa?" "Sofia, cancelar essa venda foi a decisão mais inteligente da minha vida. Essa casa, essa família, vocês são meu maior patrimônio." "E se nada disso tivesse acontecido?" continuou Miguel, sempre o filósofo da família. "Se vocês nunca tivessem se encontrado?" Patrícia e Alejandro se olharam. "Eu, provavelmente, seria um homem rico e solitário", disse Alejandro. "Teria tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que realmente importa. E eu seria uma mulher valente criando 2 filhos sozinha", disse Patrícia. "Conseguiríamos sobreviver, mas nunca teríamos conhecido essa felicidade completa." "Então foi destino?" perguntou Sofia. "Não sei se foi destino", respondeu Patrícia. "Acho que foi uma série de decisões certas. Eu escolhi coragem quando fugi. Alejandro escolheu compaixão quando nos deixou ficar. Nós 2 escolhemos amor quando podíamos ter escolhido medo. E vocês escolheram confiança quando podiam ter escolhido desconfiança", acrescentou Alejandro, olhando para Miguel e Sofia. "Aceitaram um estranho na vida de vocês?" "Você nunca foi estranho para a gente", disse Miguel. "Desde o primeiro dia, sentimos que você pertencia aqui." Aquela conversa na varanda virou um dos recuerdos mais preciosos da família. Anos depois, quando Miguel e Sofia tiveram os próprios filhos, contariam essa história para as crianças, explicando como, às vezes, as melhores famílias são as que a gente escolhe, não as que nascemos. A casa continuou sendo um refúgio para pessoas necessitadas. À medida que Alejandro e Patrícia envelheciam, Miguel e Sofia assumiram gradualmente a responsabilidade de continuar a tradição. Criaram uma fundação oficial com estrutura profissional, mas mantiveram sempre a essência pessoal e amorosa que caracterizava o trabalho dos pais.
Patrícia, aos 50 anos, virou referência regional no trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade. Alejandro, aos 65, ainda dirigia a empresa, mas dedicava a maior parte do tempo ao trabalho social e à mentoria de jovens empreendedores. No 20º aniversário de casamento, fizeram uma viagem especial. Voltaram para a cidade onde Patrícia nasceu, não para se reconciliar com o passado, mas para ajudar outras mulheres que estavam vivendo situações parecidas com a que ela enfrentou. É estranho estar aqui, disse Patrícia, enquanto caminhavam pelas ruas da infância dela. Parece que foi em outra vida. Foi em outra vida, respondeu Alejandro. Você é uma pessoa completamente diferente da mulher que fugiu daqui há 20 anos. Visitaram a casa onde Patrícia tinha crescido e conheceram a família que agora morava lá. Uma jovem mãe, solteira com 3 filhos, lutando para sobreviver com trabalhos informais. Posso ajudar? Ofereceu Patrícia, se apresentando. A conversa que veio depois mudou a vida daquela família. Em poucas semanas, a jovem mãe estava participando dos programas de capacitação de Patrícia e os filhos dela tinham ganhado bolsas de estudo na escola que Sofia dirigia. Você percebe que está fazendo a mesma coisa que fez com a gente há 20 anos? Comentou Alejandro durante a volta. Que coisa? Oferecendo mais que ajuda material, oferecendo esperança. Aprendi com você, sorriu Patrícia. Você me ensinou que ajudar as pessoas não é dar dinheiro, é acreditar nelas. En realidad, fuiste tú quien me enseñó eso. Desde el primer día, cuando volvieron a casa, se encontraron con una sorpresa. Miguel había organizado una fiesta sorpresa con todas las familias que ellos habían ayudado a lo largo de los años. El patio estaba decorado con fotos que documentaban 2 décadas de amor y solidaridad. Queríamos mostrarles el impacto que han tenido en la vida de tanta gente, explicó Miguel. No sé si tienen idea de cuántas vidas han tocado. Era impresionante. Había más de 100 personas en la fiesta, cada una con una historia de superación conectada de alguna manera a aquella casa y a aquella familia. Niños que habían crecido, jóvenes que se habían graduado, mujeres que habían reconstruido sus vidas, familias que habían encontrado estabilidad. Este es el verdadero patrimonio que ustedes construyeron, dijo Sofía durante su discurso. No son casas o empresas, son vidas transformadas, sueños realizados, futuros que existen, porque ustedes creyeron en las personas cuando más lo necesitaban. Patricia no pudo contener las lágrimas. Nosotros solo hicimos lo que cualquier persona haría, dijo ella. No, mamá, replicó Sofía suavemente. Ustedes hicieron lo que cualquier persona debería hacer, pero que pocas hacen. Abrieron el corazón y la casa a extraños, arriesgaron su propia felicidad para darle oportunidad a la felicidad de otros. Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro y Patricia se quedaron solos en la baranda por primera vez en meses. La fiesta había sido hermosa, pero ellos siempre apreciaban los momentos de silencio compartido. Si te conociera a los 20 años, ¿crees que hubiera funcionado entre nosotros? Preguntó Patricia de repente. No, respondió Alejandro honestamente. A los 20 años yo era demasiado ambicioso, demasiado enfocado en ganar dinero. No habría sabido reconocer tu valor. Y yo era demasiado ingenua, demasiado dependiente de las opiniones de la familia, no habría tenido el valor de luchar por lo que quería. Entonces nos encontramos en el momento justo, exactamente en el momento justo, cuando tú estabas listo para ser el hombre que yo necesitaba y yo estaba lista para ser la mujer que tú merecías. ¿Crees que aún seríamos felices si no hubiéramos tenido toda esta misión de ayudar a otras personas? Patricia pensó en la pregunta. Creo que sí, pero sería una felicidad menor, más egoísta. Lo que dio sentido a nuestra vida fue descubrir que el amor verdadero es aquel que se desborda, que no puede quedarse contenido solo dentro de casa. Mi madre siempre decía una frase que solo ahora entiendo completamente, dijo Alejandro. La felicidad compartida es
felicidad multiplicada. Tu madre era una sabia, lo era, y eligió bien el lugar para plantar las semillas de la generosidad. Esta casa siempre fue especial. No, Alejandro, la casa se volvió especial por las personas que vivieron en ella. Primero tu madre, luego nosotros. La magia no está en las paredes, está en el amor que se cultiva aquí dentro. Ellos se quedaron abrazados, observando las estrellas que brillaban sobre la propiedad que se había convertido en mucho más que una casa. Se había convertido en un símbolo de que los milagros ocurren cuando las personas eligen amar en lugar de temer, dar en lugar de acumular, incluir en lugar de excluir. Patricia, sí, si pudieras regresar en el tiempo y cambiar algo de nuestra historia, ¿qué cambiarías? Patricia no dudó nada, absolutamente nada. Cada dificultad, cada lágrima, cada momento de incertidumbre nos trajo hasta aquí. Cambiando cualquier cosa, correríamos el riesgo de no tener exactamente esta vida, exactamente esta familia, exactamente esta felicidad. Incluso la parte mala, el matrimonio forzado, la huida, los miedos, principalmente la parte mala. Fue ella la que me enseñó a valorar la parte buena. Fue ella la que me hizo lo suficientemente fuerte para construir esta vida contigo. Alejandro besó suavemente la frente de Patricia. Te amo. Yo también te amo. Y amo la vida que construimos juntos. Y así, en la baranda de la casa donde todo comenzó, dos corazones que se encontraron cuando más lo necesitaban, continuaron escribiendo su historia de amor. Una historia que demostraba que no importa cuán difícil sea el comienzo, siempre es posible crear un final feliz cuando se tiene amor, valor y fe en el poder transformador de la generosidad humana. La noche avanzó, pero ellos permanecieron ahí abrazados, escuchando los sonidos familiares de su casa llena de vida e historias. Adentro podían escuchar a Miguel trabajando en sus proyectos, Sofía preparando clases para el día siguiente y el tic-tac suave del reloj de la cocina, marcando los momentos preciosos de una vida vivida con propósito y amor. En ese momento, Alejandro supo con absoluta certeza que era el hombre más rico del mundo, no por su cuenta bancaria, sino por el patrimonio verdadero que había construido. Una familia unida, un hogar lleno de amor y la certeza de que su vida había hecho diferencia en el mundo. Y Patricia, mirando al hombre que había transformado su huida desesperada en un viaje de amor y propósito, supo que había tomado todas las decisiones correctas. Cada elección valiente, cada momento de confianza, cada acto de fe, la habían llevado exactamente a donde debía estar, en los brazos del amor de su vida, rodeada por la familia que eligió construir en una casa donde los milagros ocurrían todos los días a través del simple acto de amar incondicionalmente. Fin de la historia. Me encantó esta historia, de verdad. Es una de esas narrativas que te hacen creer en la bondad humana, en que las segundas oportunidades existen y en que el amor verdadero no solo salva a dos personas, sino que puede transformar comunidades enteras. Me pareció hermosa la forma en que muestra que la generosidad y la compasión no son debilidades, sino la mayor fortaleza que podemos tener. Desde donde nos veo, desde un lugar donde todavía creo que historias como esta son posibles, aunque el mundo a veces parezca muy frío. Creo que Alejandro y Patricia tomaron las decisiones más correctas de sus vidas. Elegir el amor sobre el miedo, la inclusión sobre el rechazo y el dar sobre el acumular. Fue valiente, fue humano y fue hermoso. Gracias por compartir esta historia tan completa y emotiva. Si tuviera que dejar um comentário sincero, diria: obrigado por nos lembrar que o maior tesouro da vida não está no banco, mas nas pessoas que escolhemos amar e nas vidas que tocamos com generosidade. Um abraço enorme desde aqui. Si algún día haces una continuación o cuentas otra historia parecida, aquí estaré para escucharla.
Gracias por la compañía y por el corazón que pusiste en cada palabra.